Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Nós paramos lá na página, só um minutinho, aqui, página 84, ainda do módulo 3, tá? Então vamos lá. Classifique as palavras destacadas de acordo com a posição da sílaba tônica. Então vamos lá. Não se fabrica mais o famoso fusquinha. Então, como nós podemos ver, a sílaba tônica é essa aqui, ó, o bri, tá? O brizinho, ó. Então, oxítona, paroxítona. Essa palavra é uma palavra paroxítona. Aquela fábrica utiliza material reciclável na embalagem de seus produtos, tá? Então, eu tenho oxítona, paroxítona, proparoxítona. Lastima-se a terceira derrota consecutiva do time do campeonato, tá? Ó, oxítona, paroxítona. Foi uma lástima, né, o desempenho do time. Então, como eu tenho um acento aqui, eu já sei qual é a sílaba tônica. Oxítona, paroxítona, essa palavra é uma palavra proparoxítona, tá? De que forma podemos distinguir o significado dos pares de palavras da atividade anterior? Então, vamos lá. Podemos distingui-lo, diferenciá-los, né, por meio da acentuação gráfica, pois o acento gráfico indica a sílaba tônica, orienta a pronúncia e possibilita a distinção do significado das palavras, ou seja, a gente consegue diferenciar essas palavras, tá? Mulher bate recorde dos Estados Unidos de permanência no espaço, um recorde que era dela mesma. Qual é a sílaba tônica da palavra recorde, né? Ao contrário de que muitos pensam, é o có, tá? Essa é a sílaba tônica, não é recorde, é recorde, tá? Essa palavra é uma palavra paroxítona, tá? Ou seja, a sílaba tônica dela está na penúltima sílaba, tá? E não na antepenúltima, tá bom? Então, não podemos esquecer, essa palavra recorde é uma palavra paroxítona, tá? Essa palavra é classificada como paroxítona. Classifique os monossílabos destacados nos provérbios abaixo. Se a carapuça servir, use-a. Então, eu tenho o A trocado. Perdão, eu tenho o A destacado. Então, dessa forma, os dois são monossílabos átonos, tá? Quem vê cara não vê coração. Esses dois monossílabos são tônicos, são fortes. Perdido por um, perdido por 100. Os monossílabos e 100 são tônicos e por é átono, tá? Saco vazio não para em pé. O em é átono, o pé é tônico, é forte, tá? Então, átono é quando eu pronuncio esse monossílabo, porque eu tenho uma sílaba só, mais fraquinho, tá? E o tônico, quando eu consigo pronunciar mais forte. Agora nós vamos caminhar um pouquinho e vamos lá para mais atividades, tá bom? Aqui, ó. Lá na página, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 96, tá? Em épocas juninas, pé de moleque, paçoca e outras iguarias feitas à base de amendoim estão em todas as mesas e festas. Mas os animais não podem comer, assim como qualquer outro doce. E alguns alimentos são tóxicos e podem afetar a saúde do bichinho. Ele deve ficar longe de chocolate, macadâmia, molhos temperados à base de alho e cebola e bebidas alcoólicas. Caso o cãozinho roube uma dessas gostosuras,
Vale ficar atento a seu comportamento e avisar o médico conforme a quantidade ingerida ou mal-estar apresentado. De acordo com a veterinária, em alguns casos, o PET pode precisar até de medicações intravenosas para o alívio de sintomas, tá? Então, direto na veinha. Biólogos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro estão investigando as causas da morte de botos cinzas na capital fluminense. Nos últimos 20 dias, 86 animais apareceram sem vida e 148 botos morreram desde novembro do ano passado. A suspeita é de que um vírus tenha contaminado os bichos. Então, a gente viu aqui, ó, duas notícias, tá? A notícia B, ela é mais objetiva. Por quê? Porque o jornalista é mais direto e não emprega termos que caracterizam a sua opinião, tá? As duas notícias tratam de animais. O jornalista se refere aos animais da mesma maneira? Não. Na notícia A, ele é mais subjetivo, né? Ele usa o termo cãozinho, tá? E esse diminutivo demonstra carinho e afetividade. Já no B, ele usa o nome dos bichos, tá? Ele não demonstra afeto. Pelo contrário, ele demonstra o maior distanciamento e objetividade por parte do jornalista, tá? Que adjetivo empregado pelo jornalista na notícia A revela subjetividade no texto, quando ele usa o termo gostosuras, pois é uma forma de o jornalista expressar seu gosto pelos doces típicos de festas juninas, tá? Leia a sinopse do livro O Coelho e a Raposa, tá? Uma raposa vivia em um lugar árido, com pedras, cactos e escorpiões. Não gostava de comer gafanhotos porque as pernas dos insetos geralmente ficavam presas em seus dentes. Mas ela estava com muita fome. Por sorte, farejou um coelho. Não era grande nem gordo, mas pelo menos era maior do que um rato. A raposa aproximou-se e atacou, mas nem sempre o mais forte vence. A que fábula ou conto apresentado nessa sinopse faz referência? A fábula O Coelho e a Raposa. Em sua opinião, qual a intenção do autor da sinopse ao finalizar o texto com a frase: "Mas nem sempre o mais forte vence"? Ele quer instigar, né, provocar uma curiosidade no leitor a ler o livro para descobrir o final da história, tá? O que essa frase sugere sobre o texto? Apesar da raposa ser um animal mais forte que o coelho, talvez ela não vença essa disputa, tá? Preencha o quadro abaixo com o substantivo que é acompanhado pelos respectivos artigos no texto. E, em seguida, classifique esses artigos em definido ou indefinido, tá? Eu tenho o artigo 1, acompanha o substantivo raposa e é indefinido. 1, lugar, coelho e rato, indefinido também. As pernas, acompanha o substantivo pernas e é definido. A raposa e também é definido, tá? No início da sinopse, o substantivo raposa é antecedido por um artigo indefinido e em seguida é antecedido por um artigo definido. Por que você acha que isso ocorreu? Vamos lá, porque no primeiro momento a raposa é tratada como uma raposa qualquer, tá? Mas em seguida o autor ele usa o artigo definido para explicar que aquela era a mesma raposa já citada, tá? Uma raposa específica. Aqui, ó, eu tenho um anúncio publicitário, tá? Original do Brasil desde 1962, Havaianas. Qual é a frase em destaque nesse anúncio? Original do Brasil desde 1962. Quem é o anunciante? Havaianas. O anúncio apresenta a logomarca, o logotipo do anunciante? O logotipo, pois apresenta somente o nome do produto, né? Que é esse aqui, ó, Havaianas.
Assinale a alternativa que apresenta a relação entre as imagens verbal e não verbal que compõem o anúncio, ou seja, entre as palavras e as imagens. O chinelo Havaianas é característico do Brasil, assim como as paisagens expostas no anúncio, tá? Então vamos lá. Leia as manchetes abaixo. Bill Gates recomenda 5 livros para você ler neste ano. Festival de Surf agita Itapuama nesse fim de semana. Contorne o pronome de tratamento empregado na manchete A. Você. Como são classificados os pronomes destacados na manchete? Neste e nesse. São pronomes demonstrativos, tá? O pronome neste refere-se ao tempo presente, ou seja, está falando do ano em andamento, enquanto o pronome nesse foi empregado para se referir a um tempo futuro, algo que ainda vai ser dito, tá? Leia a seguir a sinopse. As crianças não precisam falar nada, todas têm certeza de que aquele homem que caminha solitário pelas ruas, com um saco nas costas, é o personagem malvado das histórias que pode levá-las para longe de suas famílias. Por isso, esconde-se em suas casas e, em um misto de medo e curiosidade, espia um homem pela janela. Afinal, o que haverá dentro do saco? O que ele carrega nas costas? Classifique os pronomes em destaques na sinopse. Então, eu tenho todas, que é um pronome indefinido, aquele é um pronome demonstrativo, las é um pronome pessoal do caso oblíquo, suas é um pronome possessivo, tá? Que é um pronome interrogativo e ele é um pronome pessoal do caso reto. A quais substantivos se referem os seguintes pronomes da sinopse? Todas. Todas quem, ó? Todas crianças, tá? E pode levá-las para longe. Também se refere às crianças, tá? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 100. E na aula que vem, iniciaremos o módulo 4, ok? Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.